ótimo início. Com certeza. E os stories ninguém está a ver. É Como normal se que... ninguém está vendo, então porque estás a gravar? Não Aí, ó, vá. Os stories ninguém está a ver na hora. Ah, na hora, mas aqui também não. Estás tu? Sim. Está o convidado? Tá bom, mas ficas à vontade. Queres fazer mais uma vez? Faz um teste. Não, por mim está gravado já. Isto Tá já bem. foi o início. Bem-vindos. Bem-vindos. Bem, já vamos ter que lidar porque, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Criativos a Full Time. Olá, criativos. Pode ser este o nosso... Como é que é? No Brasil tem uma palavra para isso. O início dos vídeos do YouTube. Uma vinheta? O quê? Não, isso Não é vinheta. A vinheta é o que vai dar com o jingle, Sim, não é? exato. Mas tem uma cena de quando dizes... Epá, não Acho estou... que eu sei onde quero chegar, não estou a lembrar da palavra. Mas Pronto, sim. vai pensando. Tá? Tá bem. Está bem? Pensa Tá bem. então. Vou pôr logo o convidado a pensar. Vamos para o jingle. Até já. Como vocês sabem, eu vou trazendo pessoas que vou conhecendo, outras que sigo. Portanto, pessoas que se cruzam no meu caminho de alguma forma. O Daniel, o meu convidado de hoje, trabalha há 12 anos na área de comunicação visual, entre design, vídeo e animação. Trabalhou como freelancer e em várias empresas no Brasil e em Portugal, meu Deus, já me engasguei. Conhecemos-nos na Farfetch, onde o Daniel é Senior Learning Experience Designer. Tens um nome muito grande, Daniel. É grande. Temos que reduzir isto. Podia só ser designer, não é? Podia ser só... Mas já foi. Só designer não. Mas Só designer... Não, era Learning... era instructor designer. Instructional Designer, exatamente. Era mais curtinho. Portanto, tem esta função, eu não vou repetir, na equipa de People Development, um criativo cheio de talento e a maior paz de alma neste mundo. Acreditem que é difícil lidar com uma pessoa tão paz e amor e tão pacífica. Por isso eu quero muito que vocês o conheçam. Bem-vindo, Daniel. Obrigado. Obrigada, Obrigado eu. por me receber também. Opa, isto já estava planeado há muito tempo, mas nunca mais acontecia. Pois, por isso que quando tu disse, olha, só tem esse dia, eu disse, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tirou a tarde para mim. Tirei. Tirei, lógico. Eu não podia perder esse momento. Porque senão só ia acontecer talvez daqui a um ano. Opa. Que foi mais ou menos, não foi um ano que a gente conversou isso pela primeira vez. Foi para aí 6 meses. 6 meses. E passou super rápido. Passou. 6 meses, foi mais. Não, porque eu comecei o podcast há 7. E eu acho que só falei contigo para aí, porque eu comecei a gravar antes, comecei a publicar e só depois para aí do terceiro episódio que eu falei contigo, uma coisa Eu assim. pensei que tu estava com um podcast já faz mais tempo. Ai, não. Não sei se isso é bom ou se é mau. Não, acho que é bom. É bom? A sensação que eu tenho é que já está Já há mais tempo a O podcast já acontecer. é o meu filho, a minha vida. Mas é um trabalho maravilhoso. Tens gostado? Obrigada, tenho adorado. Tens conhecido muita gente? Não? Bastante, tem sido incrível. Já vão 27 episódios, Pois. é muita coisa. Se bem que eu olho para o YouTube e não me parece muito. Mas 27 é bastante. acho que é uma questão visual São só. 27 vídeos, 27 dias, 27 encontros que têm que ser marcados e cumpridos, né? É difícil marcar e cumprir. É verdade. Fica naquela de vamos marcar. E aí não dá, não bate agenda. Eu sou muito chata para marcar. Eu mando mensagem até dar. Depende. Às vezes obviamente, eu tenho que ter paciência com as agendas das pessoas, né? Porque Sim. tal como tu, há pessoas que trabalham o tempo inteiro e nem sempre é fácil. Mas aconteceu, que ótimo. Fiquei assustado quando tu falou 12 anos, né? É Eu assim, não faço essa reflexão, mas o tempo passa rápido, né? é assim, eu escrevi 12 anos segundo, pelo menos a data que tu tens que começaste no LinkedIn. Estarei errada ou está Sim. mais ou menos certo? Não, tá certo. Acho que... Estás a falar 12 anos desde que eu fiz a minha licenciatura? Ou Não, 12 que eu anos comecei a trabalhar? começaste a trabalhar. Experiência Pois. profissional. É isso, deve ser mesmo. A questão é que eu fiquei a refletir que... É muito tempo, estou a né? ficar velho, né? Pronto. E eu é quase... Vai fazer... É mais ou menos 10 anos. 9, 10. Comecei a fazer alguns trabalhos como freelancer na altura no mestrado. Já foi em 2014. Sim, Portanto, 2024. pois. Mas enfim, vamos começar com a primeira perguntinha. Que tu não sabes qual é. Não sei qual Não é. sabes qual é. Não sei. Eu já assumi Eu que as realmente não pessoas... sei qual é. As pessoas não... as pessoas Só para ficar claro. Nós podíamos ter planeado muita coisa aqui, mas não planeámos. Daniel, isto que tu fazes hoje em dia, era o teu plano A, B, C, D ou não era um plano de todo? Não era o plano. Nem A, nem B, nem C. Mas, na verdade, olhando para trás, assim, eu nunca fui muito uma pessoa de planos, assim. Em algumas coisas eu até consigo enxergar
me enxergar fazendo planos a médio, longo prazo, mas eu sempre gostei de ser meio freestyle mesmo. Acho que eu funciono melhor assim. E pronto, acho que desde que eu entrei na minha licenciatura, eu não imaginava que eu ia estar a fazer o que eu faço hoje, mas estou feliz com o que eu faço hoje. Já fiquei feliz em ter chegado nesse momento, mas não consigo imaginar, por exemplo, como é que eu iria ter previsto isso. E ter chegado exatamente aqui de propósito, sabe? Então queres falar um bocadinho do teu percurso curricular? Como é que começou? Escolhas? Sim. E aí é onde já começa a parte talvez curiosa, tipo, que sou formado em rádio, TV e internet. Né? Como é que é? É rádio, TV e internet. A licenciatura em rádio e TV. Isto do sotaque às vezes vai ser difícil. Rádio, TV e internet. Isso. E pronto. Só que eu nunca quis trabalhar em rádio e TV, já começa por aí. Mas assim... Ok. Eu lembro muito bem, assim, até o momento onde eu tava tomando essa decisão no meu quarto e, tipo, já tá naquele momento eu tinha que tomar uma decisão de qual área eu ia seguir. E pronto, peguei meu computador ali e comecei a procurar todas as opções. Tipo, não surgiu uma coisa clara na minha cabeça de quero fazer isso. Eu lembro que na altura eu tenho um primo que ele é formado em publicidade. Eu cheguei até a explorar essa opção e pensar se poderia ser um caminho que eu poderia seguir. Na altura eu fui pro trabalho dele, ele me permitiu ir lá um dia, ver como é que funcionava aquilo num dia, mas não sei, pensar naquilo mesmo como o meu dia a dia, talvez o problema era esse. Eu acho que eu ter ido para lá me fez pensar, tipo, então vai ser isso daqui a uns 5 anos. Certo. E aquilo não me agradou, eu disse, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E ele trabalhava mesmo fazendo aquela parte daquelas peças, não é, pensando na ideia das peças que eles tinham para todas aquelas outras empresas, e fazia os designs daquilo em Illustrator, enfim, em CorelDRAW. E apesar de que eram coisas que eu já gostava de fazer já desde de adolescente, assim, eu já mexia no CorelDRAW. É engraçado que eu comecei a mexer no CorelDRAW. O meu avô era dono de uma banca de revista. Ok. E não sei se não sei se aqui, imagino que também tinha, né? Tinha umas revistas que já vinham com os CDs. Você comprava a revista, já vinha tipo com CD. Sim. E na altura eu comprei uma revista que tinha um curso de CorelDRAW. Ok. E eu só peguei aquilo porque eu gostava de desenhar, né? Então, pronto, eu queria digitalizar meus desenhos. Então, basicamente, o que eu fazia era tirar uma fotografia muito mal feita de uns rabiscos que eu fazia e colocava no computador para tentar pintar aquilo de forma digital, né? E eu fiz aquele curso todo de CorelDRAW, mas mesmo só por lazer. Era mesmo o que eu gostava de fazer por lazer. E a mesma coisa vídeo. Sempre fui aquela pessoa da minha turma que quando tinha qualquer coisa que precisava ser feito um vídeo, eu sempre queria fazer porque era algo que me dava essa sensação de que eu estava fazendo algo de lazer para mim. E por isso que quando eu estava no momento de decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu lembro que eu estava com o computador na frente e disse, não, tenho que ir por algo nesse caminho. Acho que pode fazer mais sentido. E na altura, quando eu vi o curso de rádio, TV e internet, a descrição do curso me pareceu muito boa porque tocava em muita coisa, não é? Ou seja, era um curso que tinha essa questão de trabalhar muito com música. Na época eu já tocava violão, gostava muito de música, então tinha essa questão do áudio, né, por causa do rádio, etc. A questão da televisão, de certa forma, também tocava na parte da publicidade, não é? Não era só televisão, sei lá, tipo, a parte jornalística, etc., ou a parte só de pensar em ser um diretor de programação ou coisa do gênero, mas era mais tudo que envolvia aquilo. E a parte da internet, é o que colava meio que tudo. Naquela época tinha muita coisa que estava já a acontecer e não pensava diretamente no que é que eu iria querer trabalhar na internet, mas já me pareceu que aquele curso poderia ser um futuro incerto. Então, talvez isso me deu aquela vontade de, não, eu quero ir por aqui porque eu não sei onde é que eu vou chegar lá.
Faz sentido? Sim, faz assim, sentido. Ou seja, a ideia era justamente porque tinha muitas possibilidades. Sim. E eu fui encontrando ela durante o curso, né? É engraçado porque muita gente não gosta, como a maior parte dos criativos gostam de tanta coisa, nunca querem uma coisa específica. Pois. Não que isto esteja mal, atenção, até porque na licenciatura eu acho bom experimentarmos muita coisa. Sim, eu acho que eu não vejo muito essa lógica do coisa boa ou ruim. Eu acho que você tem que saber lidar, né? Ou seja, com essas coisas. Ou seja, você pode fazer com que isso se torne um problema, mas você pode tentar trabalhar isso para se tornar uma força. Claro. Então, acho que eu tento constantemente transformar isso numa força. Porém, sei quais são as fraquezas que isso me traz. Lógico que o fato de eu tentar navegar por muitas coisas, de certa forma, faz com que em algumas delas eu não consiga, talvez, dedicar muito tempo para poder fazer aquilo se tornar algo, uma super skill minha. E, por exemplo, uma das coisas que eu sempre quis fazer era trabalhar com desenho. Foi a primeira coisa que eu fiz. Desde muito pequeno, assim, eu desenhava. E adorava desenho, tipo, presente de aniversário, o que é que você quer? Eu queria que minha mãe fosse na papelaria, comprar, tipo, sei lá, aquelas mesas de desenhista. E minha mãe vivia comprando aquelas folhas de 500 folhas para impressora, pronto, eu pegava aquilo e ficava a desenhar tudo e comprar, tipo, aqueles lápis 6B e tudo mais, para fazer sombras e... Só que eu sempre pensei, não, isso eu vou ficar pobre, nunca. Adoro o pensamento, eu vou ficar pobre com isto. Se eu seguir por aí, eu acho que... É assim, podias ir desenhar para a Disney. Podia, pronto. Isso aí talvez era um preconceito meu, né? De pensar assim, se eu seguir por aqui, acho que não vai dar muito certo. Mesma coisa música, eu pensava, maravilhoso, adoro música. Não pensei que iria dar muito certo se eu seguisse por ali. Se eu tivesse seguido, eu acho que poderia ter dado certo. E por isso que, como eu estava a te dizer, acho que talvez... Enfim, tentando entrar numa área onde muitas coisas poderiam ser possíveis, eu abracei aquela oportunidade. E, na verdade, eu adorei minha licenciatura. Foi no Brasil a licenciatura? Foi. Só para contextualizar ainda as pessoas. Eu gostei muito da minha licenciatura. Acho que deu abriu minha cabeça para muita coisa. Tive ótimos professores. E já acho que um ano depois, acredito, de eu ter começado a trabalhar... Eu já comecei a trabalhar, de eu ter começado a estudar, eu comecei a trabalhar, não é? Eu comecei a trabalhar numa empresa era uma revista que tinha um programa numa TV fechada, naquelas TVs fechadas. Pronto, ele tinha Tinhas de pagar para se ter, não é? Sim, mas ele tinha um quadro dentro de um desses canais, não é? E aí, basicamente, eu comecei a trabalhar lá para fazer edição de alguns dos programas que iam para esse canal. E pronto, não correu muito bem, passei um mês lá. E nem era muito fixe, que o que eu tinha que fazer lá era... Pronto, os programas que eu editei durante esse um mês eram um programa da área de medicina, de estética. Ok. Pronto, então imagina, eu tinha que colocar o blur. Ah, meu Deus! Mas eu tinha que ver, não é? Então assim, não era muito bom, mas... Estás a lembrar aquele Botched, conheces? É Botched em inglês, é tipo aquele programa de retoques. Mas eu não sei. Não é? É americano, pronto. Mas basicamente não sei se eu assisti. As pessoas vão a 2 médicos para retocar coisas que outros médicos fizeram errado. Pronto. Agora imagina o editor. Tem que ver tudo. Tem que ver tudo. É complicado. Sem o blur. Yeah. Pronto, tive que ver sem o blur. Mas tudo bem. Não, assim, só não era o emprego dos sonhos também. Pronto. Mas foi um início. Foi o início. Mas depois desse momento... que às vezes eu até esqueço, não está no meu LinkedIn, por exemplo, foi um mês, foi muito rápido. Sim. Eu entrei numa empresa de ensino à distância. Acredito que foi um ano após eu ter começado meus estudos, por aí. E ali eu realmente fiz 6 anos, pronto. E mais uma vez, foi algo que foi surgindo naturalmente. Eu nunca imaginei me inscrevendo num curso de rádio, TV e internet, que o meu destino ia chegar no ensino à distância, né? No entanto, gostei muito de ter trabalhado lá. Passei 6 anos lá, né? E o fato de eu ter ficado lá 6 anos, eu acabei fazendo várias coisas diferentes que eu não imaginei que eu ia fazer, inclusive trabalhar na área de gestão, né? Ou seja, eu saí de lá, eu estava como coordenador,
que já era algo também diferente do que eu... Porque a gente, quando pensa em o que queremos fazer para a vida, acaba muitas vezes pensando mais em coisas práticas, né? Sim, quero sim. ser publicitário, quero filmar, quero... Sim. Pronto, a área de gestão não era algo que eu imaginei que eu ia a desenvolver tão cedo e, no entanto, as coisas foram naturalmente acontecendo e pronto, deu super certo. Agora, eu trabalhava com ensino à distância, porém, como eu te disse, eu sempre gostei da parte de filmar e editar, desenho, música, etc. Isso lá era um pouco mais limitado e aí foi quando já... Eu acho que foi em paralelo já no início, ou foi um pouco depois que eu já comecei a tentar fazer meus freelancers. Então, assim, acho que foi um pouco depois, até por conta da faculdade. Eu acho que eu comecei aos poucos, depois quando eu terminei a minha licenciatura, que comecei a fazer isso de forma mais intensa. Mas ali abriram algumas oportunidades que eu achei interessantes, assim, que eu passei a filmar casamentos, passei a fazer alguns vídeos publicitários, seja edição ou seja filmagem. Em alguns casos, pronto, tentei abrir até uma produtora com um grupo de amigos meus na época e correu bem. Pronto, a gente fez alguns trabalhos juntos e fui tentando talvez complementar algumas atividades que eu tinha vontade de fazer ainda, até porque eu estava no início da minha carreira e que no emprego fixo que eu tinha a full time. Não conseguias fazer. Foi só para puxar. Eu diria assim, o setting, essa full time. O meu emprego full time não me permitia ter todo aquele tipo de trabalho. Por exemplo, a edição, eu já estava há um tempo, a edição que eu fazia lá já era bem específica, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Às vezes eu tinha alguns projetos onde eu podia fazer algum tipo de edição diferente, mas não era uma coisa da rotina do dia a dia. E por isso que o freelancer para mim foi o momento que acho que, pronto, abriu ali uma porta que eu não quis fechar até chegar cá em Portugal, fechar entre aspas, né? Que eu não quis parar, mas... Sim. Quanto tempo é que tiveste como freelancer? Não sei, talvez 6 anos também. E depois é que vieste para Portugal? Sim, quando cheguei aqui em Portugal, continuei a fazer alguns trabalhos para o Brasil durante um tempo. Depois, pronto, foi parando. E chegando cá em Portugal, também comecei a trabalhar numa empresa que era de ensino à distância. Meu background todo era esse, né? Em empresas. E passei 1 ano e tal lá. E depois entrei na Farfetch como instruction designer. E vou fazer 4 anos lá próximo mês. Mas, ou seja, essa área de ensino foi algo que eu fui criando gosto com o tempo. E acho que quando cheguei na Farfetch, acho que fez sentido. Certo. Por quê? Porque até então eu trabalhava com ensino à distância, mas como eu te falei, eu trabalhei na área de gestão. Quando eu trabalhei na empresa cá em Portugal, que cheguei, era um trabalho até um pouco mais administrativo, tinha questão de gestão de materiais didáticos, gravação das aulas, mas ainda faltava a parte da criatividade. Sim. Sabe? Que achas que hoje em dia te complementa mais na Farfetch? Me complementa muito mais, assim. E como eu te disse, imagina, eu nunca teria entrado na Farfetch se eu não tivesse feito todos aqueles anos de freelancer, por exemplo. Porque aquilo foi o que me deu o background e o portfólio que me permitiu ser uma opção ter entrado naquele cargo, naquele momento, que precisavam de alguém naquele cargo. Ou seja, as coisas meio que foram acontecendo de forma natural. Certo. Então talvez o meu plano de não ter plano deu certo. Deu certo, verdade. Deu certo porque assim, eu realmente não consigo imaginar de eu ter chegado aqui de outra forma. Me conhecendo, não, acho que eu não chegaria. Queres explicar um bocadinho o que fazes na Farfetch? Porque, ou seja, eu disse o nome do role e as pessoas sabem que és um criativo, mas eu acho que às vezes as pessoas podem ter bem percepção do que é que... Até porque, pronto, fala-se na Farfetch e fala sempre mais da zona de produção e é natural, pronto. Sim. Mas se quiseres explicar, eu sei, por isso. Pronto, a gente pode tentar simplificar o nome Super, para... simplifica. Design instrucional? Pronto, já é mais simples. Sim, né? sim. É porque em inglês fica mais fancy, não é? Fica. Mas, pronto, ou seja, é um trabalho na área do ensino, onde
você acaba criando materiais pedagógicos para diferentes propósitos dentro da empresa. No caso do que eu faço na Farfetch, nós estamos dentro da equipa do People Team, que é a equipa de recursos humanos. E, ou seja, o papel do Instructional Design nesse caso é criar esses materiais pedagógicos, seja cursos de compliance, que são obrigatórios para toda a empresa, seja cursos para suportar áreas funcionais ou programas específicos, programas de liderança. E as possibilidades, na verdade, são muitas, claro. Porque quando estamos a falar em suportar materiais pedagógicos, isso pode abrir realmente, e é o que tem acontecido nesses 4 anos, várias possibilidades. Então, a parte boa é que eu nunca sei exatamente o que é que vai ter em seguida. Sim. Podem surgir vários projetos diferentes, seja simplesmente filmar e criar um vídeo, seja criar um curso. Dentro dos cursos, eu tenho a possibilidade de estudar mais sobre um pouco de programação, tentar pensar em criar coisas novas para colocar como peças dentro dos cursos, para criar coisas personalizáveis, para fazer adaptive learning para os colaboradores, enfim, quando é necessário. Seja, só para dizer que as possibilidades são muitas. Sim. O Daniel coloca todos os cursos bonitos e apelativos de se fazer, digo-vos já. Vão ver aquele curso que vocês começam a fazer, tipo, tem que ouvir a pessoa até ao fim, tem vídeos, depois tem animações no meio, ou seja, tudo o que o curso acompanha, a parte visual. O Daniel é uma das pessoas que faz isso. Só que é mais interno, por isso é que eu também queria falar sobre isso, porque eu sei que é mais interno. É interno, mais, sim. Eu digo mais, eu acho que até é interno completamente, não há nada assim. É completamente interno, sim. Tudo que nós fazemos normalmente fica ali para os colaboradores internos. Algumas coisas, às vezes, pode ser que seja usada fora, eu acho que a gente nunca chegou a divulgar externamente, mas, por exemplo, nós fizemos a captação dos escritórios em 360, não é? Sim. Aquilo acho que chegou a ser divulgado externamente, de que aquilo existia, não sei se chegou a ser... Não sei não, acho que não, realmente não foi. Nunca chegou a ser divulgado externamente a tour em si, né, do escritório. Mas sim, no geral é um trabalho interno. Sim. Mas, ou seja, é um trabalho muito aberto de possibilidades, e acho que isso é que fez tudo fazer sentido assim, nesse momento de todas as experiências que eu fui construindo antes, eu ter a possibilidade de trabalhar agora sem ter que estar a fazer freelancer para complementar algumas skills que eu queria desenvolver ao longo dos anos. Sem dúvida. Queres trazer o objeto agora que eu te pedi? Sim. Vamos lá ver outra mão. Já vi. Isso aqui... Cá está. Conta-me, porquê esse... Não é tão óbvio como já parece ser. Eu trabalho com computador, não é por esse motivo, né? Na verdade, para quem tivesse a ouvir, é um portátil Dell. Muito grande, né? Dá para ver aqui. Grande, ele é muito grande. Esse daqui foi o primeiro portátil que eu comprei com meu próprio dinheiro. Tenho muito orgulho por causa disso, porque foi também o portátil que eu comprei para começar essa jornada que eu te falei dos freelancers. Quantos anos é que isso tem? Por acaso eu até tentei pesquisar antes de vir para cá, porque eu sabia que tu ia me perguntar. E eu vi um e-mail de 2014 e eu já estava à procura de bateria para ele. Ou seja, já é antes. Antes, já estavas à procura de bateria? Pois, porque eu já não vejo desses calhamaços assim há muito tempo. Mas pronto, esse computador daqui para mim, a questão era essa. Eu acho que eu pensei nele com carinho, que foi uma coisa que eu trouxe, e eu até pensei, poxa, já tá todo machucado, já tá sem bateria. Fiz uma personalização nele porque eu queria deixar ele mais rápido. Então eu tirei o disco. Meu Deus. E substituí por um SSD para o sistema operacional iniciar mais rápido, e aqui ficou um segundo HD, que era o HD dele interno. Mas isso aqui era um computador super potente para a época. Comprei mesmo pensando, não, preciso fazer trabalhos incríveis, então eu tenho que ter uma máquina incrível. Falei que eu editava no colégio. E eu lembro que eu tava fazendo um vídeo com um amigo meu, e eu não lembro... Era um vídeo para alguma disciplina que nós tínhamos. E eu gravei aquilo tudo, também não lembro como é que eu gravei aquilo, porque naquela época, pronto, é muito fácil a gente agora acabar confundindo, né? Sim. Porque teve uma época que já dava para gravar nos telemóveis, mas teve uma época que tinha aquelas handcams.
Ou aquelas Cybershots que também ficou muito popular. E foi Eu tudo muito realmente não rápido. lembro, eu não Sim. lembro com que eu gravei aquilo, mas eu lembro que quando eu tava tentando editar, eu pensei, como é que eu vou editar isso? O Movie Maker não era uma opção. Não, né? não, de todo. Senão você perdia trabalho constantemente. Meu Deus. E eu fiquei à procura na internet de um software para editar. E na época eu lembro que eu cheguei no Photoshop, ó, no Premiere. E aquilo tipo, não abria, né, no meu computador. Tipo, era muito pesado. E aí eu comecei a editar, eu comecei a aprender a editar melhor no Sony Vegas. Ai, tu editaste no Sony? Ai, nunca Porque editei. era o que funcionava no meu computador, né? Ah, faz sentido. E pronto, comecei ali. Então também quando eu comecei a pensar, ok, eu preciso fazer freelancer, preciso ter um computador melhor. Se eu quero trabalhar com Premiere, eu preciso ter um computador minimamente aceitável ali. Só que eu já pensei, não, deixa eu tentar então pegar um computador mais potente, comprei esse daqui. E pra mim, esse computador também representa uma reflexão que eu fiz alguns anos depois, quando eu tava... Desculpa. Não, podes continuar. Ah, tá bem. Desculpa, eu de vez em quando tenho que olhar só para checar. Ah, não, Mas podes tranquilo. continuar. Então, esse computador ele me lembra da reflexão que eu tinha feito alguns anos depois de eu ter comprado ele, que é... Teve uma época da minha vida que eu parecia que eu estava trabalhando para comprar essas coisas, para trabalhar. Sim. Era um investimento contínuo que eu estava a Sim. fazer. Parecia que sabe? não ganhavas dinheiro para viver, era só para investir. Pô, sobrava alguma coisa que dava para... Imagina, eu tinha o meu trabalho fixo, né, que é o que eu tinha te falado, que era o trabalho na empresa em cima distância. E comecei a fazer freelancers. Mas eu comecei a investir muito também em equipamentos. Então eu comprei esse computador, comprei a câmera, comprei as lentes. E quando a gente começa a entrar nesse mundo, também é muito tentador, É verdade, né? é tentador verdade. demais. Quando você gosta mais disso, ainda que é mais tentador ainda. Começas a fazer uma wishlist que não acaba. Aí você vai, compra um tripé, aí depois você quer comprar uma lente, aí compra uma outra lente, aí a lente é mais cara do que a câmera. Aí você, Meu Deus. Aí você começa a entrar nessa rotina E não sai. e pronto, você basicamente trabalha para trabalhar, não é? Pronto, é isso. Mas é muito isso, é muito É isso. tipo, você trabalha para comprar coisas para trabalhar e às vezes não tem muita margem ali, mas pronto, não me arrependo nada. Só foi uma reflexão que eu fiz, mas que eu não me arrependo nada porque aquilo me deu muita experiência, me fez crescer e pronto, acho que foram anos muito, muito bons, assim, que eu consegui fazer muita coisa diferente. Às vezes até eu esqueço coisas que eu fiz quando eu volto assim no meu portfólio. Minha memória também não é muito boa, mas eu volto no meu portfólio, olho para algumas coisas assim Eu também estive a ver e algumas. penso, esse projeto foi legal, né? Eu estive a ver o teu portfólio todo. Ele tá antigo, né? Se tu entrar no meu portfólio hoje, Sim. ele diz que eu tenho 27 anos. Pois tem, Pois. pois tem. E tens o Porque showreel foi o antigo. último momento que eu toquei nele. Eu tenho 31 agora. Eu vou fazer 32 esse ano, é só pra ficar claro isso. Sim, porque agora estavas a falar, parecia que tinhas 37 já, né? Estavas a falar, parecia que estavas tipo... Mas toda vez que eu olho pra ele, eu digo, não, eu poderia ter tirado a idade, né? Evitava ter esse problema. Sim, por norma nem se põe, porque assim Coloca fica ali. assim... Podes pôr, sim. Vai pousar o computador. Diz-me uma coisa, tu que conseguiste trabalhar, ou seja, tens experiência de trabalho, apesar de teres pouca de freelancer em Portugal, não é? Mas no geral, se quiseres falar sobre isso, qual é que é a maior diferença que notas entre trabalhar nestas áreas no Brasil e em Portugal? Aqui em Portugal eu realmente não fiz muito freelancer. Os que eu fiz era pro Brasil. Então, ok. Mas no geral, destas áreas criativas, sentes alguma diferença? Porque trabalhaste em empresas lá e trabalhas numa empresa cá? eu acho que no geral o Brasil tem muito mais gente, né? Muito mais empresa, sim. consequentemente. Sim. Então, acaba também tendo muito mais influencers. Então, tem muito mais conteúdo sendo criado, muita coisa. Ok. Ao mesmo tempo, ou seja, a rede social, quando você vai procurar coisa no Brasil, você é bombardeado de muitas referências Informação. e coisas. Então, eu acho que essa foi a primeira coisa que eu senti quando cheguei cá. Aqui é menor, acontecem menos coisas, ou seja, com o meu costume do Brasil, né? Claro. Fogo, eu já acho que acontece tanta coisa. Mas eu tive que desacelerar um pouco ou seja, me reacostumar, não é? Pronto. Claro. Mas essa foi a primeira coisa que eu pensei. Eu disse, não, agora aqui tem um ritmo um pouco diferente. Até talvez o consumo um pouco diferente. Mas isso foram reflexões que eu fui fazendo mais na base da observação. Talvez eu conseguiria ter uma informação melhor
de como é que funciona, ou como é que é a diferença da forma que eu iria criar um conteúdo para um público europeu ou Certo. o brasileiro, se eu tivesse trabalhado mais com freelancer aqui do que lá. Mas como eu te disse, acho que por ter muito mais coisa acontecer lá, por exemplo, a área digital lá acontece, eu senti que acontece de forma muito mais natural, assim. Tipo, é muito mais fácil você ver pequenas lojinhas a tentar colocar Instagram, YouTube, fazer tudo para tentar ganhar seu espaço. Aqui, às vezes, as pequenas lojas não têm muito interesse nisso, já vi algumas, mas algumas dão super certo sem, né? Certo. Tipo, já dá tão certo que eu acho que se alguém chega assim e dizer, olha, já tentou pensar em abrir um Instagram, e a pessoa pensa, eu já tô lotado, não preciso. Não preciso de mais. Tipo, não preciso disso, né? Sim. Tá tudo bem. Porque para as pessoas fazerem um Instagram pode ser tipo atrair clientes, mas não, pode ser, é mais do que isso, né? Na verdade. É mais do que isso. Acho que também é uma forma, é a sua vitrine virtual, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um espelho do teu trabalho. Sim. Se não existes na internet, não existes. Sim, às vezes não é só você também encher o espaço, é você também aumentar o teu valor como empresa, eventualmente tu pode aumentar teu ticket, tu pode eventualmente expandir teu negócio para um outro lugar se tu quiser, tu pode fazer Sem as dúvida. pessoas mudar até o tipo de pessoas que chegam no teu espaço, eventualmente Sim. se tu não tem nada na rede social, basicamente é o boca a boca que está a te fazer chegar ali, ou mesmo a tua localização, quando vais para o digital. Sim. As pessoas que vão para lá são outras, Expandes né? muito mais, sem dúvida. Sim, tens outras estratégias que podes aproveitar ali. O que é que tu mais gostas no teu trabalho? Hoje? o fato Hoje, ou amanhã, ou ontem? Não, porque a gente estava a falar sobre várias coisas que eu gosto de fazer. Mas eu acho que é isso, é o fato de eu conseguir explorar muitas coisas diferentes no meu trabalho. Então, isso para mim eu acho que foi o que me fez realmente me encaixar muito bem com o que eu faço hoje. É o fato de que eu consigo editar, filmar, trabalhar com essa parte de web e fazer isso tudo de forma tão natural e, como eu te disse, sem saber necessariamente o que é que vai ser do próximo projeto. Então, Certo. essa interrogação, para mim, Esse me desconhecido. deixa bem animado. Na verdade. E já que estás a falar disso, ia-te perguntar, desafiando, se tivesses que escolher outra área para trabalhar fora das áreas criativas, então, o que é que seria? Eu acho que programação. A sério? Sério. Então, e eu, durante algum tempo, até pensei, poxa, por que eu não entrei na área de programação? Jura? Meu pai, na época, falava muito disso, né? Acho que porque ele também enxergava... Sabe quando, sei lá, histórias de pais falando pro filho, você tem que fazer, sei lá, Sim, engenharia, medicina. Pronto, meu Aquela pai falava, pergunta- tem que fazer informática. Sim. Aquela Informática é o perguntazinha. futuro. Sim. Aquela perguntazinha, não gostavas de fazer engenharia, por acaso? E eu gostava, porque meu pai trabalhou com informática Sim. durante muitos anos. Hoje em dia, meu pai trabalha com coisa muito específica. Ele trabalha com manutenção de máquinas hospitalares. Mas meu pai trabalhou com informática há muito tempo. Ele fazia formatação de computadores. Na época que, tipo, era aqueles computadores tipo, Windows 95 para trás Sim. ali. E eu gostava daquilo. Teve uma época que meu pai tinha lá uma loja pequenininha que ele tinha um espaço para fazer a manutenção dos computadores deles. Eu ia para lá, gostava de pegar as peças, de pegar as peças do computador que estavam quebradas e ficar desmontar aquilo. De vez em quando meu pai trazia umas peças novas para o computador que a gente tinha lá que não era muito bom. Ele dizia, olha, eu consegui comprar uma placa de vídeo. Eu ia lá e mudava aquilo. Era algo que me deixava animado, sabe? Sim. Eu gostava daquilo. Mas acho que talvez, não sei, pronto, teimosia do adolescente, né? Talvez o fato dele ter falado me fez pensar, não, deixa eu tentar pensar o que é que eu Sim. quero fazer. Eu é que quero, não és tu que queres, tipo isso, não é? Depois eu pensei, podia ter feito aquilo, né? Ah, Não, mas não me arrependo, eu tô feliz com o caminho que eu segui, mas acho que seria um caminho natural certo. que eu teria seguido. Ias facilmente para essa área, não é? Iria Basicamente. tranquilamente. Falámos do que é que tu mais gostas e agora eu quero saber o que é que tu menos gostas. Do meu trabalho? Ninguém se chateie, tá? Ninguém se chateie porque todos temos coisas que não gostamos tanto. Olha, então, apesar de eu gostar de filmar e gostar de criar conteúdos em vídeo,
A rotina do filmmaker é pesada, não é? Sim. Eu acho que eu gravei casamento durante muitos anos. Traumatizado, não é? E aquilo me desgastou de um jeito. Então tá com trauma, meu. Entendo. Não, mas desgastou um bocado, assim. Porque era uma rotina pesada. O casamento é pesado. Tu também já fez bastante casamento, certo? Ou seja, a rotina de casamento, eu acho que a questão é... Não fiz tantos como tu, felizmente. tipo, o primeiro a chegar e, tipo, muitas vezes um dos últimos a sair. Então era tipo um fim de semana que eu sabia que era um fim de semana de trabalho, porque se não fosse a preparação para ir começar um dia que eu sabia que ia ser longo, tinha o pós-casamento, que também era um momento de descanso e de recuperar aquela energia. Então, assim, essa foi a parte que talvez eu não gostei tanto de todos esses anos, de ter... Talvez por isso que depois eu acabei focando muito mais na edição. Pois. E é uma parte que eu gosto mais. Uhum. Não é? É a parte de edição de vídeo. Mas dirias que menos gostas é de filmar casamentos ou de filmar em si? Eu acho que uma coisa acabou me gerando a outra, assim. Pois. O fato de eu ter passado muito tempo a gravar esse tipo de coisa, eu comecei a fazer essa relação de ter que, por exemplo, eu estou falando mais numa lógica de trabalho mesmo. Claro. Tá? Não é de eu querer sair com a câmera e filmar. Isso aí eu vou sempre gostar. Certo. Mas eu achava que era o tipo do trabalho mais desgastante, onde você tinha muitas vezes que se preparar muito para chegar lá, filmar, às vezes 1 ou 2 horas. E pronto, tem às vezes muito que pode acontecer também ali para não correr do jeito que você imagina. É verdade. Pronto, era o mais desgastante, assim. Mas pronto, como eu te disse, não é o filmar em si, é o filmar como um trabalho. Sim. Que não era a parte que eu mais gostava, assim. Falando aqui em rituais agora. Rituais. Tens alguma rotina ou ritual antes de algum projeto? Café, trabalho, café. É isso. Não. Café, trabalho, café. O café já O café também está no meio, né? O café está no meio. Cafezinho antes de começar o trabalho, é isso? Não, tô brincando. Não, mas assim, rotina. Pronto, depende. Estás a falar do trabalho, o meu trabalho hoje, por exemplo. É o que tu quiseres, até podes ter... Mas... É porque eu já consigo pensar em tantas coisas diferentes que sim... Pois, podes dizer uma de freelancer e uma de trabalho de agora, por exemplo. Ok, pronto. Rotinas. O café não é brincadeira. Certo. Eu percebi. Café, é verdade. Café, o gratuito e o pago. A primeira coisa que vem à cabeça, né? O gratuito ou o pago? O café de escritório ou o café... O de escritório é necessário, né? Mas... Necessário apenas. O pago. O pago, né? Eu também acho. O pago é melhor. Pago é melhor. O pago é melhor. Você bebe porque sabe que estás a pagar, né? Então, tipo... Se bem que eu já paguei cafés muito maus. Não vamos falar sobre isso. Estou pensando na melhor rotina. Ok, pronto. Café, seja ele qual for. Seja ele qual for. Certo. Pronto. Mas aí, um bom café, depois... Eu não sou uma pessoa muito da manhã, não é? Então, se eu for começar uma coisa pela manhã, normalmente eu demoro ali algum tempo. Então, eu tento ver de manhã, eu tento pensar o que é que me dá mais vontade de fazer naquele momento. Mesmo que eu tenha alguma coisa mais prioritária. Mas não adianta eu começar algo que eu sei que é prioritário ali naquele momento, porque eu sei que eu não vou render muito bem. Então eu vou para uma questão onde aquilo me anima, porque ali a minha cabeça começa a pensar. Aproveitas, né, e acelerar. Né? O café também dá tempo de fazer efeito. Exato. Ele toma o café e começa a contar o tempo a pensar, a partir deste momento já está a fazer efeito, já podemos. Já está a fazer efeito, aí já começa a ficar mais agradável. Mas pronto, basicamente o que eu costumo fazer em linhas gerais, assim, no dia a dia normal de trabalho, é tentar iniciar com alguma coisa realmente que me dá vontade de fazer, para aquilo começar a dar algum gás. Sim. Depois eu vou para as coisas realmente que eu preciso fazer prioritárias. E pronto, eu normalmente trabalho de forma muito dinâmica, alternando entre o que eu estou a fazer e a pesquisar referências, e depois voltar ao que eu estou a fazer e depois pesquisar referências novamente. Eu acabo nunca conseguindo passar muito tempo em focus time em uma coisa só. E isso tem muito a ver com essa questão de eu tento gerir... Sabe aquilo que eu tinha te falado sobre, às vezes, você querer fazer tudo ao mesmo tempo? Sim. Tem que saber controlar isso para se tornar uma coisa boa? Sim. Pronto, eu tento usar isso ao meu favor. Okay. Se eu forçar demais a tentar passar 3 horas fazendo a mesma coisa, eventualmente minha motivação ali no meio vai cair, meu desempenho vai cair.
Então não achas que isso é um problema? Achas que isso já conseguiste contornar, digamos? Eu contorno fazendo várias coisas, às vezes, de forma Assumes. alternada. Eu Ok. começo uma coisa, quando eu sinto que está a diminuir ali o desempenho, seja por um bloqueio criativo, alguma coisa, eu vou buscar referência, se for no caso de realmente ajudar a buscar referência. Se ainda assim eu sentir que não está desbloqueado e eu estou ali há muito tempo à procura, eu digo, não, vou fazer outra coisa. Pois. Aí já vou para um outro projeto, porque quando eu volto para o primeiro, aquilo ali Desbloqueou funciona. já. É. Então eu gosto de tentar navegar entre diferentes coisas durante o dia. Também manter, hoje em dia, eu me preocupo muito mais em tentar manter um equilíbrio da vida pessoal e profissional. Acho que é super importante para conseguir manter a cabeça bem. Acho que a parte criativa tem tudo a ver com isso, na verdade. Eu sinto que se a gente não consegue manter bem um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, se torna cada vez mais difícil ser criativo. Faz sentido. Às vezes a exaustão, você tem uma falsa sensação de criatividade, às vezes você está com muitos pontos cegos e não percebe. Então, eu já comecei a criar essas relações de, poxa, se eu tô mais saudável, se eu tô a fazer mais exercício físico, eu tô a conseguir dormir melhor, eu vou conseguir entregar melhor o que eu quero no dia seguinte. Então, principalmente quando eu sei que são grandes dias, aquele dia eu tenho algo muito importante para fazer, eu já no dia anterior já começo a pensar que não, tem que ser um dia bom, tenho que dormir bem, Tem que estar mentalmente e fisicamente bem, não é? Sim, acho que é Isso é importante. muito interessante ter essa perspectiva e quase que pensares antecipadamente de, não é? Mas é altos e baixos, tá? Claro. Tô te falando o que é que eu... Eu não vou treinar todos os dias, calma É o que eu acho importante, e teve épocas na minha vida que eu fiz isso melhor, e teve épocas na minha vida que eu fiz isso de forma péssima. Tipo, péssima. Tu agora trabalhas mais tempo de casa, também é preciso ter aqui alguma gestão, não é? Isso daí foi outra coisa interessante, né? Eu trabalhava como freelancer. E trabalhar como freelancer, trabalhei muito com edição. Certo. Eu acho que eu trabalhei mais com edição, talvez meio a meio, porque eu trabalhei muito com filmagem de casamento, e casamento eu realmente não editava, né? Eu só filmava. Mas eu trabalhava em casa, mas ainda assim, quando eu editava, né? Mas ainda assim é diferente quando você passa a ter o full time em casa. Sim. Um trabalho full time em casa. A rotina tem que ser totalmente diferente. Sem dúvida. A forma que você se concentra tem que ser diferente. Você tem que começar a criar outras relações de como se tornar produtivo. Como eu te falei, eu não sou uma pessoa muito da manhã, né? Então era muito comum quando eu fazia freelancer no início da minha carreira de eu atropelar as coisas, como eu te falei, altos e baixos. Atropelar bastante. Então às vezes eu pegava uns freelas assim que eu pensava, não sei se eu consigo, mas eu consigo. Ficava tipo até 3 horas da manhã a fazer aquilo. Sim, até porque freelancer és tu e tu. Neste caso é trabalharmos com outras pessoas, não é? Em casa, mas com outras pessoas. Sim. Também é diferente. Nesse caso, pronto, os freelancers que eu fazia no Brasil, boa parte deles era tipo a edição. Então, tens um vídeo, Certo. preciso dele para amanhã ou para daqui a 2 dias e... Consegues? Consigo, pronto, e ela... Então não, claro que consigo. Pronto, é editar aquilo e pronto, se chega no último dia e tem que entregar naquele dia, não importa, tem que dormir de 5 horas da manhã. E eu ia lá, dormia na hora que dava para dormir, terminava e entregava. Mas pronto, eu era jovem, não é? Mas tu és jovem agora? És mais jovem. Que eu tô falando de algo que aconteceu, como você disse, né? Pra eu lembrar disso. 12 anos. E eu não devia ter dito 12 anos, claramente, que deixou-te afetado. É uma reflexão, acho que a pandemia me fez pensar muito mais na minha idade. Percebo. É que eu pulei muito rápido os 20. Pois. E também a pandemia parece que tiveste ali tipo 3 anos sem fazer nada. Sim. Pouco produtivos. Eu pelo menos sinto isso. Não, também parece que foi tipo um buraco no tempo, assim, que você entrou e... Até porque às vezes não consigo ter bem noção o que é que foi em 2021, 2022, estão assim meio... Porque o 20 foi o Covid, o início. E foi quando eu entrei na Farfetch. Depois foi. Ou seja, para mim, talvez não teve um impacto tão negativo a lembrança da pandemia para mim,
Porque também foi o teve isso início bom. de um ciclo importante para Pois mim. foi. Eu lembro que tu entraste. Lembro do dia da reunião das pessoas, dos new joiners, e lembro que tu entraste, portanto, é engraçado. Pois é, ou seja, naquela época já foi um bocado estranho Sim. iniciar um novo ciclo numa nova empresa, E sem ir onde para lá a gente não fisicamente. podia sequer É verdade, se encontrar. ter tanto contato com as pessoas. Então eu senti até que a minha integração demorou bastante tempo, né, para Sim. começar a conhecer as pessoas. Qual é que foi o melhor projeto, aquele que mais te marcou? E aí deixo completamente ao teu critério. Não precisa de ser necessariamente o projeto final, ou seja, pode ter marcado pelo processo e não necessariamente pelo projeto final. É o que tu quiseres. Qualquer um. É difícil dizer qual é o melhor, né? Sim, Pronto. por isso é que eu quando digo Tem melhor não é... tem alguns que eu penso, pronto, é como estás a dizer, pode Não ser, é necessariamente alguns eu tecnicamente. posso gostar mais de por causa de uma coisa, outro de outra, mas tem um que eu achei interessante que eu fiz, que até aconteceu só uma vez esse tipo de projeto, que foi um projeto para o Cine Jangada, que foi um projeto que a gente foi para uma vilazinha pesqueira, e basicamente o projeto era, a gente ia para lá, conhecia as pessoas, depois a gente passava a conversar um pouco sobre o dia a dia delas, filmava essas pessoas e depois a gente editava esse conteúdo, fazia um documentário sobre a vida daquelas pessoas ali e depois a gente voltava e fazia uma noite num festival, numa jangada. Uau! E passava um cinema na praia, naquela jangada. Brasil, não é? E no final terminava com o documentário que a gente fez lá. Que bonito! E foi muito fixe, que realmente deu para conhecer. Foi em Altapuz, acho que é o nome do lugar. Depois vais ter que me dizer, vais ter que escrever tudo, porque não, né? As pessoas vão querer pesquisar. Tá no meu portfólio. Tá? Ok, então pera. Então isso consigo pesquisar. E aí deu para conhecer um bocado sobre a vida daquelas pessoas, e que é super interessante porque acaba fugindo um pouco dessa nossa vida super acelerada por causa da internet. Então, pronto, tem vários pescadores lá, então eles contando como é que é a rotina de, pronto, ir pescar ali de madrugada, depois voltar, e como é que funciona a lógica da família e como é que funciona a cidade toda em relação a isso. E também é lindo você ver quando você mostra aquilo para eles e eles ficam tipo super orgulhosos de ver um conteúdo sobre eles ali. Sim. Então, aquele projeto foi um projeto que eu gostei muito do processo, gostei muito do E sentes do que o resultado. projeto teve impacto nas pessoas também, de certa forma, não é? Sim. Espero que sim. Espero que sim. Mas para mim teve. Eu gostei muito do projeto. Isso é bom. Ai, meu Deus do céu. Já que estamos a falar em projetos, eu não sei se tens ou não, mas há algum sonho de projeto que ainda gostarias de fazer? Fora tudo o que fizeste... Rita, sem planos. Pois é, sem planos. Engraçado. Não, mas eu não sei. Não consigo pensar em nada agora, assim, um projeto específico que eu queria fazer. Sem planos, curioso. Acho que és a primeira pessoa que me conversa aqui sem planos. Não é mau, atenção. Sim. Eu já pensei muito em trabalhar para mim, em algum momento, sabe? Acho que talvez fazer alguma coisa um pouco mais autoral. Acho que quando a gente trabalha com criatividade, como eu te falei, eu comecei muito pensando nessa lógica de entrar numa área onde eu pudesse utilizar mais a minha criatividade. E, por exemplo, comecei desenhando. Eu gostava muito de desenho, de desenhar, não é? Depois eu comecei a entrar na área da música, comecei a tocar violão, guitarra, me apaixonei pelo baixo. E quando a gente entra no mercado de trabalho, algumas coisas a gente acaba ficando um pouquinho frustrado, que é a lógica do cliente, né? E acaba sendo um bocadinho mais... Pronto, enfim, a questão é que nós temos que fazer aquilo por dinheiro e às vezes isso também implica não poder também colocar muito da nossa criatividade lá, porque já tem aquilo muito bem determinado. Olha, a gente precisa disso desse jeito. Abrir mão de alguns desejos criativos teus, não é? De certa forma. Sim. Mas, como eu te falei, a minha ida para o freelancer durante muito tempo também foi para buscar alguns projetos que me permitissem isso.
E já pensei em talvez um dia fazer alguma coisa mais com iniciativa minha. Não quer dizer necessariamente que eu vou estar ali a viver da arte. Vou virar Não é isso que eu tô falando. Mas pronto. Algo que eu pudesse estar à frente, que pudesse, enfim, ter um pouquinho mais de liberdade de onde é que eu quero ir. Sabe? Sei. Mas pronto, isso era algo que eu pensava tipo, desde o início da carreira, mas não, é a única coisa que eu acho que eu nunca cheguei a fazer. Eu sempre trabalhei em parceria com amigos meus ou para outras produtoras ou, enfim, outras empresas. Certo. E normalmente essa foi a minha dinâmica. Sim, ainda tens tempo, na verdade. Dá muito tempo, muita coisa para fazer, muita coisa para acontecer, portanto... Sim, sem dúvidas. Você está pronto para o quiz? Cara, eu até pus uma pergunta a mais agora, lembrei-me. Vamos lá. Estava Estava só à espera desse momento. Ansioso. Desculpem, bati no micro. Eu sou super ansioso. Quiz? Está certo já, está direito aqui, por isso. Está bem. Vamos então... Para que o fone? Hã? Para que o fone? É porque vais ter um timer. Porque... Estava direito, eu disse que estava direito e puseste ao contrário. Desculpa. É que eu pensei que o cabo podia ficar feio na frente da câmera. Não te preocupes que ninguém se vai chatear com o cabo. Tá bom. Desculpem. Pede desculpa às pessoas, Daniel, como é que é isso? Portanto, está muito alto, está bom? Está ótimo. Está bom? Tens 30 segundos para responder a primeira coisa que te vem à cabeça. Há coisas que têm opção. Sou péssimo nisso. E ainda mais com um timer. A gente vai ficar na primeira pergunta. Mas bora lá. Não vais, olha. Algumas são preferias. Ou seja, preferias isto ou aquilo. Outras têm... É o que te vier à cabeça. Ok. Respira, calma. Tu respira, homem. Eu sou calmo. É que ele fica só parado e eu não consigo interpretar se ele está aqui. Estou super calmo. Daniel, para vocês perceberem, eu digo uma cena e temos de resolver isto. E ele, então, a gente vai fazer assim, nananana, eu ficava tipo, pronto, ok, mas está tudo bem, vai correr bem, eu não vai nada correr bem. Ele sempre vai correr tudo bem. Tu vais acabar por correr bem? Estou calmo. Sei que tu vais correr bem. Então, são 30 segundos, não sei se já disse, 30 segundos para tudo. Não é para cada pergunta, ok? Tá bem. Pronto. Tá bem. Eu vou fazer a primeira e depois clico no botãozinho. Tá bom. Eu sou obrigado a responder todas? Porque são 30 segundos. É assim, não dá para fazeres um salta, dizer um próxima, não vale isso. Tá bem. Tá? Se ficas empacado, ficas empacado. Tá bem. Para de dizer, tá bem? Tá bem. Diz-me que não, de vez em quando. Bora? Não. Vai ser péssimo. Bora lá. Design ou vídeo? Design. Uma palavra para definir o teu trabalho. Design. Isso é uma palavra. Câmara preferida? Hoje, acho que a 7S2. Estúdio ou exterior? Estúdio. Software de trabalho preferido? Já? Óbvio, 30 segundos para tudo, Daniel. Eu digo hoje, eu pensei assim, ele não está a perceber que o tempo está a passar. E eu carreguei depois. Você começou a entrevista dizendo que eu sou calmo. Eu merecia 15 segundos extras. Eu posso fazer as outras na mesma, sem timer. Bora lá. Sem timer. Eu preciso do fone ainda? Não precisas. Tá bem, obrigado. Respondeste ao software? Não. Não cheguei a responder. É que eu pensei, Premiere é a primeira coisa que me vem à cabeça. Então porquê que não respondes? Porque eu tinha que pensar se era a melhor resposta de acordo... Pronto, tá bom. Por isso é que é a primeira coisa que te vem à cabeça. Tá bem. Premiere. Mac ou PC? Mac. Estás a ver? Esse eu não preciso pensar. Uma pessoa que te inspira. Minha mãe. E agora esta é para quebrar. Brasil ou Portugal? Não vou responder Não? essa. Amo os dois. Esta eu fui brava. Esta foi mazinha. São duas casas. Eu sei que sim. Queres criar polêmica? Queria. Eu de vez em quando gosto assim não uma consegues. Não consegues. Portanto, os dois. Daniel, última questão, última coisa, na verdade. Se quiseres dar um conselho às pessoas sobre áreas criativas, seja de que área for, ou se quiseres ser mais específico numa área qualquer, algum conselho que possas dar, alguma dica, está à vontade. Ok.
Acho que uma coisa que é interessante pensar em área criativa é que a gente tem uma vastidão de oportunidades, né? A gente tem muitas opções dentro da área criativa, temos muitos perfis diferentes dentro da área criativa e acho que também acaba, de certa forma, para muitas pessoas, criando uma competitividade muito grande dentro da área criativa. E eu sempre tento lembrar o início, pelo menos para mim, do que é que se origina o tipo de pessoa criativa que chega a querer fazer esse tipo de trabalho. A criatividade, no final das contas, vem de uma área da arte, não é? Que é uma forma de se expressar também. E a forma de se expressar é muito individual. Então, eu tento pensar também que o trabalho tem que se refletir dessa forma, senão a gente perde um pouquinho da essência. Então, acho que para as pessoas que querem entrar na área criativa e querem começar a fazer, seja lá qual parte da área criativa, que é muito vasto também, é pensar que aquilo dali é uma corrida tua. E não existe o jeito certo e errado de começar ou terminar essa corrida. Eu acho que o mais interessante é você curtir a corrida em si e fazer do teu jeito, que é, se o teu jeito funcionar, é o melhor jeito. Sim. Então, acho que isso para mim foi uma das lições que eu fui recolhendo ao longo da minha jornada e me ajudou muito, assim, quando eu comecei a pensar mais em voltar ao que me fazia ter drive, com as coisas que me fizeram estar antes de isso se tornar um trabalho, né? Seja na música, seja no desenho. Bonito. Foi lindo. Faz sentido, muito sentido. É de facto um caminho individual e não dá para ser igual a ninguém nesta área, por isso faz todo sentido. Obrigada, Daniel. Obrigado. Gostei muito de ter aqui. Gostei mesmo. Foi meu. Já sabes, sim. Diz uma coisa. Passou rápido. Passou. Redes sociais. Eu não sei se tens interesse porque o teu Instagram não é profissional. Mas não, tens não o teu profissional. site. Mas se quiser ver lá, eu tenho muitos stories. Mentira, nunca posto. Pode ver lá. De vez em quando tem ali uns stories. Eu vou deixar o teu LinkedIn e o teu site, que apesar de teres 27 no site, está tudo bem. Continuo com 27. Continua com 27. Tá. Espero que eu pareça que tenho 27. A Rita vai me tratar bem. Isso é meio clássico também de vídeo, né? O quê? É tipo, tu vai editar isso depois, não é? Vai me deixar bonito. Não. Isso é tipo uma frase clássica, né? É clássico. Depois tu tira isso depois na edição, né? No Photoshop, sempre é Photoshop, não importa se estás a filmar ou tirar foto. É verdade, isso é verdade. Depois no Photoshop vai melhorar, não é? Eu normalmente não consigo nem rir vídeo. mais. Tipo, deixou de ser piada, tipo... Mas as pessoas de facto não têm noção às vezes. As pessoas dizem Photoshop, mas mesmo com a convicção que dá. Mesmo com convicção. Não é? Photoshop é quase como se fosse o ChatGPT. Tipo assim, faz qualquer coisa, né? É tipo, diz ao Photoshop para tirar tudo no vídeo e ele faz Photoshop. sozinho. É tipo, olha, corta esse vídeo lá no Photoshop. É isso, meu Deus do céu. Gente, não sigam o Daniel nas redes sociais, tipo no Instagram, mas sigam no LinkedIn se quiserem. Podem solicitar. Quer dizer, o que tiver em baixo, vocês visitem, basicamente. A Rita vai fazer uma curadoria das coisas mais interessantes, das redes mais interessantes e dizer, essa aqui acho que vale a pena. É muito bom. E depois de verem as coisas do Daniel, seguir aqui o Creativos a Full Time, como é óbvio que eu acho que merece. Sim. Acho que sim. Primeiro é isso. Não, primeiro ver as tuas coisas. É que seguir-te a ti não dá, né? Mas primeiro ver as tuas cenas. Seguir aqui é mais rápido, né? Seguir aqui é mais rápido. Aqui embaixo. Também é verdade. Subscrever, embaixo. Seguir. Comentar, porque foi difícil trazer o Daniel, demorou meio ano. Tem que fazer valer. Tem que fazer valer. Portanto, comentem, sigam, subscrevam e façam um gostozinho bonito aí em baixo, tá? E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Não me deixes no banco. Olha aí, depois de 6 meses. É verdade. Aconteceu. Uma hora.